tem uma madrinha para essa próxima homenagem, que eu acho que tem tudo a ver com essa história e que eu estou feliz que topou vir, que atuou de maneira impecável, trazendo essa história para o horário nobre da TV Globo, acho que, sem dúvida, o programa mais assistido do Brasil, e botou esse assunto na pauta. Senhoras e senhores, por favor, Bela Piero no palco do Especial Inspiração. A história da Laura, da minha personagem em Outro Lado do Paraíso, infelizmente é a história de milhares de crianças e adolescentes, não só aqui no Brasil. O que a gente contou não foi uma ficção, a gente contou uma triste realidade. Só ano passado, foram cerca de 16 mil casos de violência sexual contra menores que foram denunciados aqui no país. Esse número é bem maior, na verdade, porque os maiores casos, nem chegam a ser computados, eles não viram estatística. Seja por medo, seja por vergonha, ou simplesmente pelo fato de ninguém acreditar no relato da vítima. A história que a gente vai contar hoje aqui é a história de uma mulher forte, uma mulher corajosa, que não teve medo de se posicionar, que não teve medo de ter voz ativa contra esse crime. É a história de uma mulher que há mais de 30 anos luta contra o assédio e a exploração sexual infantil, numa das regiões brasileiras onde mais acontece esse tipo de violência. Essa história é da Amanda. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala no seu primeiro artigo que criança é prioridade absoluta. Algumas pessoas falam que o Estatuto é para proteger bandido. Não, o Estatuto é para proteger os meninos para não virarem bandido. Não pode se pensar política pública para o Amazonas do mesmo jeito que se pensa para o restante do Brasil. Quando a gente foi convidada a ficar calada, aí que eu falei mais alto. Eu sou Amanda Ferreira, eu gosto do Ferreira. Eu acho que é um sobrenome de terra, de força, da minha origem. Eu tenho 43 anos e eu sou natural de Manaus. Eu comecei a trabalhar com criança e adolescente, eu tinha 20 anos, eu fazia parte de um grupo de jovens. A gente ia todos os domingos dar sopa para as crianças no centro da cidade. Tinha um grupo muito grande de meninos que moravam na rua, que estavam na rua, que dormiam na frente da matriz da cidade. Eu ficava pensando que eu ia voltar para minha casa com toda a minha pobreza, né? Mas aqueles meninos iam ficar ali. E quando nós voltamos no dia seguinte, aquele grupo de jovens sentou para pensar que era em vão aquilo que a gente estava fazendo. Que a gente precisava de um lugar onde aqueles meninos pudessem ir quando quisesse sair daquela situação de rua. Foi quando a gente começou a trabalhar na construção do prédio que nós temos hoje, que é o IACAS. Isso já fez 23 anos. O IACAS é o Instituto de Assistência à Criança e ao Adolescente de Santo Antônio. Ele é de Santo Antônio porque ele está no bairro de Santo Antônio. Eu estou lá desde o primeiro momento que a instituição surgiu, a partir desse trabalho com os meninos na rua. Depois de uns 5 anos que a gente atendia esses adolescentes, nós tivemos que abrir para toda a comunidade, porque a casa foi rotulada como a Casa do Marginal, para que a comunidade participasse, que ela também socializasse aquele menino, ou ressocializasse, né? O IACAS surgiu na minha vida, eu faço parte da rede de proteção como psicóloga e eu atendi alguns casos que o IACAS encaminhava. Teve um caso específico num dos municípios de Manaus que trouxe à tona, né, situações de várias meninas que eram exploradas sexualmente num barco de turismo para pesca. Eram oferecidas, inclusive, como parte do pacote, né?
E esse caso ele foi muito importante porque deu visibilidade para os demais casos que nós atendemos na rede. E isso mudou muito a vida do IACAS, porque até então nós passamos 10 anos trabalhando só com adolescente infrator. Nesse momento a gente começa a receber essas meninas que são vítimas de violência sexual. Historicamente, o Amazonas, ele tem a fartura do peixe, da farinha, mas ninguém quer viver só de peixe e farinha. Esses regatões, eles desciam com arroz, com feijão, com enlatados. E aí, quando chegava na comunidade ribeirinha, ele trocava por pirarucu, pelo saco de farinha. Às vezes, quando ele passava, aquela família não tinha conseguido pescar nada.